Dois investimentos para iniciantes, exatamente. Se você está iniciando ou pretende iniciar a sua jornada como investidor, essa aula é para você. Quando nós estamos começando, na maioria das vezes temos muitas dúvidas, muitos medos em relação a onde investir. E acaba que ficamos reféns da poupança. Colocamos o nosso dinheiro lá na caderneta de poupança. É mais simples, mais fácil, mas não é o mais inteligente a se fazer. Mas antes de entrar profundamente no conteúdo, deixe o seu like e considere se inscrever nesse canal para receber outras aulas sobre educação financeira, investimentos, filosofia de negócios, enfim. Faça aí a sua inscrição para poder ser notificado e considere também, quem sabe, compartilhar com outras pessoas que estejam nessa mesma jornada buscando dar o primeiro passo como investidor. Mas dois investimentos que são simples, fáceis de serem feitos e tem a mesma segurança que tem a caderneta de poupança, nós vamos falar nesse vídeo. Por quê? As pessoas têm medo e por desconhecimento de acessar algumas camadas de lucratividade, de remuneração em relação à base financeira, em função de desconhecimento, de falta de informação. E eu quero te mover em direção a essa camada de conhecimento. O primeiro investimento que é básico e que você não deve inventar se você está começando, não se exponha a muitas informações e a muitos riscos. Domine, vá dando passos gradativos e vá dominando pequenas camadas de investimento e depois vai progredindo e vai evoluindo e vai aumentando a sua exposição com base no grau de conhecimento que você vai adquirir. Primeiro, educação, depois você vai tomando mais riscos. Então, o primeiro investimento que é básico e que qualquer investidor iniciante pode e deve utilizar é o CDB. Basicamente, os CDBs são os certificados de depósitos bancários, que basicamente você empresta o seu dinheiro para o banco e ele te paga uma taxa de juros, te remunera em função desse empréstimo. Basicamente é isso. Você empresta o seu dinheiro para o banco. Esse movimento ele é garantido, né? Você tem uma segurança em função de ter um vínculo direto com o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que nos casos em que aquele banco, aquela instituição que emitiu o CDB vir a falir, você tem garantia de até R$250 mil por CPF por instituição. Então você tem uma segurança em relação a emprestar o seu dinheiro para um banco. Porém, obviamente, a maioria dos CDBs desses grandes bancos, ou os bancos mais relevantes, tem uma total segurança em função da liquidez que essas instituições detêm hoje. Então, o risco de acontecer um problema com um CDB está vinculado a você escolher um CDB, a escolher emprestar o seu dinheiro para um banco que não tem características, não tem uma gestão, não tem informações disponíveis. Então, muito cuidado na hora de selecionar. Escolham os bancos já tradicionais, que já são relevantes em meio a todo esse processo. Ou escolha bem a corretora que está te ofertando esses CDBs. E aí é importante lembrar que o CDB ele tem características de liquidez imediata e também tem CDBs que têm liquidez no longo prazo, no médio e longo prazo. Então, no momento de contratar um CDB, precisa levar em consideração o seu plano financeiro. Na maioria das vezes, os CDBs eles são utilizados para deixar guardada a sua reserva financeira. A sua reserva financeira está lá, a sua reserva de segurança. Então, a sua reserva de segurança ela precisa ter liquidez. Então, você precisa, se precisar amanhã, poder sacar esse dinheiro, está disponível. Então, você precisa ter liquidez diária, liquidez imediata. E existem CDBs que te remuneram melhor, ou seja, você tem um grau de liquidez, porém, ele precisa de um tempo maior. A liquidez é um pouquinho mais dilatada, 90 dias, 180 dias e até períodos maiores, porém com rentabilidade maior. A todo momento que nós decidimos a olhar para investimentos, nós precisamos considerar a tríade, o tripé do investimento, que é rentabilidade, liquidez e risco. Rentabilidade, liquidez e risco. Obviamente você precisa compor bem esses três pontos, esses três fatores, porque se você quer rentabilidade, obviamente você não vai ter liquidez. Porque a rentabilidade, na maioria das vezes, está relacionada ao tempo. Então, quanto maior o tempo você estiver disposto a deixar esse capital
emprestado para o banco, você tende a ter uma remuneração maior. E, obviamente, se você tem uma remuneração maior, você precisa analisar o terceiro fator, que é risco. Quanto maior o risco, tende a ser maior o retorno que você vai ter em relação àquela contratação. Então, sobre CDB, é super tranquilo, super fácil, qualquer banco, qualquer conta digital vai te oferecer isso. As contas remuneradas têm rendimento muito parecido com os CDBs, na maioria das vezes até são iguais, mas é importante que o investidor iniciante tome os cuidados no momento de acessar o CDB. Mas é super tranquilo, super fácil e com a mesma segurança que tem a poupança. Já a segunda modalidade, um pouco mais interessante, que é as letras de créditos imobiliários ou letras de créditos agropecuários, que são as LCIs ou LCAs. Essas, sim, são modalidades que na maioria das vezes te exige uma imobilização de capital por pelo menos 90 dias. Na grande maioria das vezes, as LCIs ou as LCAs, elas exigem um período mínimo, uma carência mínima de 90 dias. Mas é uma excelente modalidade de investimento para aqueles que já têm uma base financeira ou que pretendem realmente não utilizar o montante acumulado durante pelo menos 90 dias. Por quê? É um investimento isento de imposto de renda, diferente dos CDBs, que tem imposto de renda. Ele te remunera melhor do que a poupança, mas tem uma camada de imposto de renda. Mesmo assim, ainda é melhor que a poupança, a rentabilidade. E a LCI ou LCA já não é tributada, não tem imposto de renda. Os lucros que você consegue, a rentabilidade que você obtém com a LCI ou LCA, ela não é submetida ao imposto de renda. Ou seja, se você consegue uma rentabilidade boa, essa rentabilidade vai chegar no teu caixa, esse dinheiro novo chega total no seu caixa, o que é excelente. Então a LCI e a LCA tem a característica de você ter que imobilizar um pouco mais o capital. Então, parte da sua reserva financeira pode e deve sim ser alocado lá numa LCI, numa LCA, porque aumenta a rentabilidade média da sua carteira. Mas, se você está bem no início, fique só no CDB, porque ele é resgate imediato, liquidez diária. Já a LCI, se você já tem uma média, se você pretende realmente, não, eu quero bloquear esse montante em função da disciplina financeira, eu quero bloquear esse montante por pelo menos 90 dias. E depois eu vou bloqueando sempre mais 90 e mais 90. Nos bancos, nas corretoras, disponibilizam LCIs com boas lucratividades, boas rentabilidades e que tem essa característica. E são excelentes modalidades, é a segunda melhor modalidade ou uma das melhores modalidades para quem está iniciando. Dominando essas duas camadas, CDBs e LCIs e LCAs, você já dá um primeiro passo, fica tranquilo, porque o dinheiro já está em modalidades seguras e você tem tempo para ir explorando as outras camadas e aprendendo sobre Tesouro Direto, o Tesouro Selic. Você vai aprendendo e melhorando essas várias facetas que tem os outros investimentos que têm a possibilidade de fazer os seus ganhos ficarem cada vez melhores. Então, CDBs, LCIs e LCAs são investimentos para quem está iniciando a jornada como investidor. Se mexer um pouquinho com o seu imaginário, se você já sabia, se você já começou a fazer usando essas duas modalidades, por favor, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, considere se inscrever e até a próxima, onde nós vamos explorar outros conteúdos relacionados a investimentos para iniciantes. Fique bem, fique com Deus e até a próxima aula.